Cá pra gravar aqui. Pronto, Tá. tá gravando já. Dá para virar o webcam para os alunos? Vou virar. Pera aí. Muito cuidado. Pera aí. Para não desconectar nada, né? É, exatamente. Opa, gente, boa tarde. Um abraço aí. Mas vamos lá. Oi? Melhorou, né? Isso. Perfeito, cara. Pode começar. Bom, vamos lá. Nas últimas aulas, então, a gente deu uma introdução ao cálculo do temperamento e da mentalidade. Você achar o regente da mentalidade do sujeito. Isso. Olha só. Essas duas avaliações são como que prévias ao estudo de um mapa natal. Você quer saber como uma pessoa é? Num certo sentido, primeiro você olha do que ela é feita. Então, o temperamento e a mentalidade são como que materiais disponíveis. Então, eles não informam muito sobre a biografia da pessoa, sobre o que aconteceu na vida dela, mas elas te informam qual o material original que essa pessoa tinha para reagir diante das circunstâncias. Mas uma vida não é uma série de reações mecânicas a estímulos externos, como é, por exemplo, o movimento de uma pedra. O movimento de uma pedra é uma reação a sequência de estímulos externos. Uma vida implica não somente na reação do sujeito, como numa ação que tem um princípio interno. Isso quer dizer, um ser vivo, ele tem uma diretriz interna de comportamento. Não é isso? Então, por exemplo, um vegetal tem como diretriz a reprodução. Toda a atividade dele visa a reprodução e os acidentes externos são só instrumentos favoráveis ou desfavoráveis a esse projeto interno do próprio vegetal. Quer dizer, o vegetal está ordenado à reprodução, independente dele ter um meio adequado para isso ou não. O meio só vai permitir ou não que ele faça. Mas, vamos dizer, a inclinação, a reprodução é do próprio vegetal. Do mesmo jeito no animal, né? O animal é inclinado ao prazer. Ora, o desejo dele de alcançar prazer é dele, não é do ambiente em que ele foi criado. Isso determina a vida dele, a existência dele, tanto quanto o meio em torno. Tá claro isso aí? Então, vamos dizer, um ser que não é vivo, ele é mais ou menos, vamos dizer, o esquema mais simplificado do ser não vivo é assim, a bola de bilhar. Ora, todos os movimentos, todas as mudanças que ocorrem com a bola de bilhar são devidas a influências externas. Para onde ela vai, onde ela para, qual a velocidade dela, ela não determina nada disso. Ela não tem um impulso interno a se mover de um jeito ou de outro, ou a se mover ou parar de se mover nessa ou naquela situação. É o meio que vai impulsionar ela numa direção com uma certa força, numa certa velocidade e assim por diante. Um ser vivo não é assim. Né? Então, se vocês observarem as pessoas em torno ou os cachorros, se você tem um cachorro, um bicho em casa ou uma pessoa em casa, você vê que quando você volta para casa, você fica horas sem ver a pessoa. Quando você volta, ela está num estado diferente que saiu da cabeça dela. Você não desliga ela quando você sai de casa para religar quando você volta. E ela tem um impulso interno que é dela. Esse impulso interno, então, você pode analisar ele de dois pontos de vista. O ponto de vista da espécie. Que espécie de coisa é isso? É um cachorro? É um ser humano?
é uma minhoca, é uma macieira, dependendo da espécie do objeto, é a espécie de impulso que a coisa tem. Certo? Então, vamos dizer, isso aí você pode designar isso por motivo ou motivação. Se você tirar de motivação o seu aspecto psicológico e dizer que motivação é simplesmente o impulso para operar, a inclinação para operar. Então, um vegetal tem uma inclinação para operar no sentido da reprodução, para realizar todas as operações necessárias para que ele se reproduza. Mesmo que ele não tenha isso como motivação psicológica, ele tem isso como motivação existencial. É isso que ele vai fazer se ele tiver a oportunidade. Então você também pode pegar, analisar, vamos dizer, as capacidades operacionais do ser humano e dizer que ele tem um impulso específico. Ele primeiro, ele é capaz de reprodução como os vegetais, ele é capaz de prazer e desprazer como os animais, e ele é capaz de entender o ambiente ou os objetos em torno. Cada uma dessas operações vai entrar, vamos dizer, no conjunto de motivações fundamentais do ser humano. De uma maneira geral, você pode dizer que a motivação fundamental de qualquer ente corresponde à mais ampla das suas possibilidades, ou aquilo em que a realização daquilo em que ele é mais capaz. Então, olha só, a diferença fundamental entre o vegetal e o mineral é que o vegetal é capaz de assimilar matéria de outros vegetais ou dos minerais e transformá-la. Transformar, primeiro, num componente do seu próprio ser. Ele é capaz de assimilar o alimento, digerir o alimento e transformar o alimento em vegetal. Mais para adiante, ele é capaz de pegar esses minerais e transformá-los num outro vegetal. Basicamente, a grande diferença entre um vegetal e um mineral é a capacidade de pegar algo de outros seres e transformar num componente do seu ser próprio. Tá claro isso aí? É mais ou menos claro para vocês porque que ontologicamente isso é superior a só reagir química ou fisicamente aos outros seres em torno. Se você pegar uma pedra, uma pepita de ouro, uma porção de água, ela é capaz apenas de interagir física ou quimicamente com os objetos em torno. Ela não é por si mesma capaz de assimilar outros elementos e transformar. Se você pegar uma porção de água, por maior que ela seja, ela não é capaz de transformar nada em água para aumentar o seu próprio volume. O mesmo vale para qualquer mineral. Tá claro? Num certo sentido, as capacidades minerais são disposições receptivas, elas são passivas. Né? Enquanto que o vegetal não. Ele pega um outro ser e transforma em ser próprio. No entanto, olha só, o vegetal só é capaz de pegar a matéria dos outros seres e transformar em ser próprio. Enquanto que o animal é capaz de pegar algo da forma dos seres e transformar em ser próprio. Olha só,
Tá? Então, por exemplo, a gente tem a visão. Com a visão, a gente capta as cores dos objetos em torno. As cores pertencem aos objetos, mas no momento em que eu captei a cor, essa cor passou a existir em mim como fato psicológico, como parte do meu ser. O fato psicológico é parte do meu ser, ele só existe na minha mente. Isso quer dizer que eu assimilei algo da qualidade dos objetos em torno. Eu assimilei um elemento formal. Porque, olha só, eu não tirei do objeto em torno a sua matéria. Eu não tirei o pigmento que faz a cor. Eu assimilei apenas a qualidade, apenas o elemento formal. Todo mundo aí está mais ou menos familiarizado com as ideias de forma e matéria do Aristóteles? Então, é evidente que o animal, então, está numa esfera ontológica ainda superior à do vegetal. Porque, além de ser capaz de realizar as mesmas coisas que o vegetal realiza, ele também é capaz de captar os acidentes formais dos seres e assimilá-los no seu próprio ser. O ser humano vai um estado além. Ele dá um passo mais alto, ele está numa esfera ainda maior. Porque além de captar as formalidades acidentais dos seres, ele é capaz de captar também a sua fluididade, ele é capaz de entendê-los. Então, esse é um ponto bastante importante. Quer dizer, para vocês é bem clara a diferença, vocês sabem exatamente delinear a diferença entre perceber com os sentidos e perceber com a inteligência, entre ver, ouvir, cheirar e assim por diante, e entender. Olha só, um exemplo clássico. Uma cabra, quando olha uma montanha, percebe na montanha com imensa clareza o potencial de escalabilidade da montanha. A cabra sabe com uma precisão assim, muito maior do que a gente, só na inspeção visual, onde ela pode se apoiar, o que aguenta o meu peso, o que não aguenta. Então ela é mais espontaneamente mais capaz de escalar a montanha do que a gente. Tá claro isso aí? Mas a cabra não é capaz de separar na mente dela a escalabilidade que existe nessa montanha. Então, aqui, essa montanha oferece as possibilidades A, B, C e D de escalabilidade. Ela está vendo ali, mas ela não é capaz de separar isto que ela está percebendo do fato concreto percebido. Ela não é capaz de reduzir a escalabilidade dessa montanha a um esquema mental separado do fato concreto, esta montanha. E é por isso que ela é incapaz, por exemplo, de criar ou inventar instrumentos de escalabilidade para tornar escalável aquilo que não é escalável. Então, a cabra tem uma capacidade de escalar naturalmente superior à nossa. Mas nós temos uma capacidade técnica de escalar superior à dela. Porque a gente inventa todos os equipamentos de alpinismo, a gente inventa escada, a gente inventa elevador, a gente inventa corda, tudo que uma cabra não é capaz de inventar. Para eu poder inventar instrumentos de escalabilidade, eu tive que separar na minha mente as condições gerais de escalabilidade do fato concreto da escalabilidade desse objeto. Tá claro isso aí? Uma outra diferença, um outro exemplo.
Inúmeras espécies de animais são capazes de sinalizar estados de percepção presentes. Então, por exemplo, um macaco é capaz de sinalizar, vocalizar, ou por gestos, ou pela expressão corporal, ou até pela voz, né? Capaz de sinalizar para um outro macaco que tem um leão na área, ou que tem uma cobra na área, e dá um sinal diferente, um sinal para leão e outro sinal diferente para cobra, de maneira que o outro macaco sabe que tipo de perigo está em torno. Mas o macaco não é capaz de dar esse sinal independente do estado de percepção dele. Ele não é capaz de referenciar leão sem indicar a presença concreta de leão. Ele não pode conversar sobre os leões com outro macaco quando não tem nenhum leão presente. Deu para perceber? Quer dizer, o conjunto de sinais, né, que compõe uma, vamos dizer, linguagem animal, não é uma linguagem no mesmo sentido que a linguagem humana. Porque essa linguagem só é capaz de referenciar estados concretos de percepção. Tá claro, hein? O leão, o macaco pode até lembrar do leão na ausência do leão. Mas ele não pode indicar para o outro macaco que não, olha, esse aqui é um leão que está só na minha imaginação, eu só estou pensando no assunto. Deu para perceber? Quer dizer, olha só, as diversas espécies de animais possuem diversas técnicas mais ou menos naturais de lidar com o meio. Então, os macacos e as cabras possuem técnicas de escalar. Os macacos, técnicas de escalar árvores. As cabras, técnicas de escalar montanhas. Os pássaros, técnicas de construir ninhos. Os predadores, técnicas de caça. As presas, técnicas de fuga. O consistente, vamos dizer, mais ou menos consistente sucesso deles nessas operações indica que aquilo é uma técnica permanente, que ele está analisando o meio e aplicando certas regras. No entanto, nenhuma espécie animal é capaz de separar essa técnica da circunstância concreta em que ela tem que ser aplicada. Resumindo, ele não é capaz de analisar aqueles dados abstratamente. Abstrato significa separado. Separado da circunstância concreta. Tá claro, hein? Vamos dizer, essa é a capacidade distintiva do ser humano. Qual a grande diferença entre o ser humano e todos os outros animais em torno? É simples. Ele é capaz de considerar as coisas fora da circunstância concreta. Agora mesmo nós estamos falando de macacos, leões, cabras, montanhas. E ninguém aí está entendendo, está confundindo e pensando que eu estou indicando coisas presentes aí na sala ou aqui onde eu estou. Todo mundo sabe que eu estou falando dessas coisas em geral, e não de nenhum macaco particular, de nenhum leão particular, de nenhuma montanha particular. Isso é perfeitamente impossível para qualquer espécie animal conhecida fora o homem. Tá claro, gente? Isso é muito importante, porque essa não é uma diferença de grau ou intensidade. É uma diferença de espécie. Então, por exemplo, entre as diversas espécies de animais capazes, dotadas de visão,
você pode estabelecer uma escala que diz, esse aqui vê mais longe, esse aqui vê detalhes menores, esse aqui vê melhor, esse aqui vê pior. Tá? É uma escala gradativa e contínua. Não há um real salto entre uma operação visual e outra. A operação visual, sei lá, do ser mais simples que tem visão até o ser que tem a visão mais sofisticada, ainda é visão. Tá claro isso aí? Então não é que o homem é mais capaz do que os animais nas operações dos animais. Ao contrário, a experiência nos prova que existem muitas espécies animais que nos superam na sua atividade própria. Existem animais que têm visão melhor que a nossa, existem animais que têm pernas melhores que as nossas, existem animais que têm audição melhor que a nossa, existem animais que têm digestão melhor que a nossa, e assim por diante. Mas nenhum deles é capaz de referenciar as suas habilidades fora do contexto da sua aplicação concreta. Tá clara essa diferença? Essa é uma diferença muito importante. Oi? Não ninguém falou nada, não. Tá. Essa é uma diferença muito importante porque ela define o panorama vital ou existencial do ser humano. Como a gente falou antes, olha só, o que define a existência de qualquer ente é aquilo, é o máximo de que ele é capaz. Tá? Então, o vegetal, o máximo de que ele é capaz. Reprodução. O animal, o máximo de que ele é capaz. Satisfação ou prazer. O ser humano, o máximo de que ele é capaz. Caramba, compreender toda a existência de um ente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, olha só, o animal, quando ele nasce, a partir do momento que ele nasce, mesmo que ele nunca tenha pensado no assunto ou refletido sobre o assunto, ele está procurando, nas experiências dele, classificar o que é mais prazeroso, o que é menos prazeroso. Ele já está planejando a vida dele já está ordenada à satisfação antes de qualquer reflexão. Tá claro isso aí? Opa! Fazendo um gancho com o que você acabou de falar aí, você evidentemente acabou de falar sobre essa relação da personalidade. Então quer dizer que o sujeito que está ali na quarta camada, ele tem mais ou menos uma vida animal, então, quer fugir da dor e buscar o prazer. Sim, num certo sentido você pode. Essas são camadas, num certo sentido, pré-humanas. Isso se eu entendi a sua pergunta direito, porque o som veio muito ruim. Ele quis saber se a pessoa que vive para fugir da dor e buscar o prazer teria uma vida animal. Né? Seria uma pessoa de... Olha só. Se ela vive conscientemente, ela vive para isso, a vida consciente dela é uma vida animal. No entanto, ela é uma pessoa. Tá? Como a identidade de espécie é anterior à identidade de consciência, quer dizer, antes de você ganhar um nome e falar eu sou o Luiz Gonzaga, você já é gente. Antes de perceber qualquer coisa, eu já estava existindo nessa espécie. Isso quer dizer que, vamos dizer, o impulso fundamental, a motivação fundamental da existência é dado previamente à minha consciência. Se eu só estou vivendo pensando no prazer e satisfação, é simples. Eu estou frustrando a minha vida.
Porque algo em mim, a minha própria existência, me move numa direção maior que isso. Então você não pode dizer que a pessoa está vivendo uma vida animal, mas você pode dizer que ela está vivendo uma vida sub-humana ou infra-humana. Porque a partir do momento que o animal se dá conta de que, opa, a existência é procurar o prazer e escapar do desprazer, ele se deu conta de toda a sua existência. Ele está vivendo plenamente. No caso de um ser humano, se ele estiver fazendo isso, ele não está vivendo plenamente. Então ele não é exatamente comparável a um animal. Vou me responde uma coisa. A própria capacidade do ser humano de julgamento do que é certo e errado viria dessa capacidade de percepção abstrata. Sim, ela vem. Ela é a primeira, vamos dizer, aplicação concreta dessa capacidade. No momento em que a gente experimenta prazer ou desprazer, lá na infância, a gente já começa também a separar prazer e desprazer da circunstância concreta de prazer e desprazer, e aí a gente chega às ideias de bem e mal. Por isso que todo julgamento de bem e mal para com animais é descabido. Né? Sim, exatamente. O animal não faz nada imoral. Ele simplesmente foi bem sucedido ou mal sucedido, mas ele não foi moral ou imoral. Tem um monte de gente assim também. Olha só, não somente a gente é capaz de, nas experiências de prazer e desprazer, extrair delas as noções de bem e mal, como do simples fato de estar vivendo. Quer dizer, opa, agora eu vi, agora eu ouvi, agora eu senti. O simples fato de realizar operações vitais me faz perceber que existe a minha vida. Existe vida. E a minha vida é um conjunto que eu ainda não conheço. Quer dizer, no momento mesmo em que o ser humano começa a experimentar a vida, ele sabe, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer na semana que vem, não sei o que vai acontecer no ano que vem, não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos, não sei, muito menos eu sei o que vai acontecer quando eu morrer. Mas ele é perfeitamente capaz de conceber que ele tem uma vida, que vai se estender durante algum tempo. Tá claro, hein? Quer dizer, o animal, ele anda de uma operação satisfatória a outra. Como ele não é capaz de separar a ideia de vida de cada uma das operações vitais que ele foi realizando, ele não precisa planejar a biografia dele. Ele não sente esse impulso interno. Enquanto que a gente nasce, a cada ano vai aumentando, vai se intensificando na gente a necessidade de antecipar a vida como um todo. Tá claro, hein? Até que chega uma certa idade que a gente define, isso aí agora você é adulto, filho. O que a gente quer dizer com você é adulto? A gente quer dizer, olha, você é mais ou menos capaz de antecipar que você tem uma existência que vai do nascimento até a morte e você que tem que planejar e pilotar esse negócio aí até a sua morte. Tá claro? Aí, uns anos antes disso, surgiu na gente o desejo de pilotar. Lá por volta dos 15 anos de idade, a gente está querendo ele planejar a vida dele e pilotar a vida dele.
a ideia de alguém de fora pilotar a vida dele começa a aparecer como cada vez mais intolerável. Tá claro, hein? Isso quer dizer o quê? Olha só, o ser humano tem uma motivação fundamental, que é orientar a sua vida de acordo com um rumo pré-estabelecido. Essa é uma motivação fundamental do ser humano. Você quer chegar em algum lugar com a sua vida. Antes de chegar, você quer saber, mais ou menos. Você quer guiar a sua vida por conta própria, você mesmo. Tá claro, hein? Quer dizer, essa sensação surge na gente na adolescência. A partir da adolescência você começa a desejar dar um rumo para a sua própria vida. Mas se alguém te perguntar, não só na adolescência, mas anos depois da adolescência, qual é o rumo? Aonde você quer chegar com a existência? Que é você que quer chegar? Né? Você sabe, mas aonde você quer chegar? Essa pergunta não é clara. Tá claro aí? Isso é algo que você vai tateando e começando a montar. É um conceito que você começa a montar a partir de experiências. Então, uma hora você não tem dinheiro para comprar uma coisa, ou não tem dinheiro para pagar uma conta, você pensa, putz, ter dinheiro é melhor do que não ter. Uma hora você está trabalhando, o chefe vem e manda uma coisa idiota que você fica chateado. Aí você, é melhor ser chefe do que ser empregado. E assim vai. É uma sequência de experiências que vai acrescentando notas à ideia de aonde eu quero chegar. Tá claro aí? Que, olha só, você vai tateando no escuro. Você não vem com manual de instruções. Você vai compondo o seu manual de instruções no decorrer dos anos. Mas, bom, ótimo. Cada um de nós vai compondo o nosso manual de instruções no decurso das nossas próprias experiências. Vamos aplicar a capacidade tipicamente humana a esse problema, que é assim, qual o rumo da vida. Quer dizer, o ser humano é capaz, como a gente falou agora há pouco, de separar as ideias das circunstâncias concretas. Então a gente é capaz de observar dessas pessoas e ver, umas são felizes, outras são infelizes. Não é isso? E aí a gente pode se perguntar quais são os instrumentos pelos quais umas realizam felicidade e outras não conseguem realizar. Isso quer dizer que nós podemos considerar a questão da existência humana em termos abstratos. Eu não preciso considerar ela apenas baseada na série de experiências que me ensinou o que é melhor e o que é pior.
eu posso considerar assim, a noção de existência humana, a noção de vida humana, e analisar ela de um ponto de vista geral. Tá? Isso não é difícil de fazer, e isso foi feito, assim, já foi feito com brilhantismo em inúmeros tratados de moral. Né? Ciência moral não é senão a ciência de examinar qual o sentido da vida, qual o melhor rumo que a vida pode tomar, e quais são os melhores meios a serem aplicados para se obter esse resultado. Só que, se tem algo que a vida nos ensina, é que as pessoas são muito diferentes umas das outras. E que um esquema geral, muitas vezes, não é suficiente para explicar por que uma pessoa é feliz e por que outra é infeliz. Não são exatamente as mesmas circunstâncias que conduzem duas pessoas diferentes à mesma felicidade. Então, um terceiro componente que você tem que estudar no mapa astrológico antes de avaliar a vida da pessoa é de que modo, vamos dizer, a motivação primária dessa pessoa, desse indivíduo, se diferencia da motivação primária do ser humano em geral. Olha só, é ponto pacífico que todo ser tem a inclinação a realizar suas capacidades no curso da sua existência. Todos os seres vivos, essas capacidades são operações vitais. No caso do ser humano, a principal aqui é justamente o sujeito ter uma visão mais ou menos de conjunto da sua vida, né, e realizar o propósito que ele consegue conceber para essa vida. Quer dizer, realizar suas capacidades ao máximo. Então, as pessoas, o tempo todo a gente ouve as pessoas falando, não, você tem que realizar o seu potencial. Né? Pô, legal, muito bonito, eu tenho que realizar o meu potencial. Me diz aí, qual é o meu potencial? Do que você está falando, afinal? Quer dizer, o potencial das pessoas não é sempre o mesmo. Tá? A gente pode até definir mais ou menos assim, uma vida boa consiste no sujeito realizar conscientemente um sentido que esteja em conformidade com a espécie humana. Basicamente, isso é o esquema geral da felicidade para todo mundo. É você se dar conta do que você quer, você realizar mais ou menos o que você quer, e isso que você quer está de acordo com o esquema da sua espécie. Mas aquilo que está de acordo com o esquema da espécie pode variar ilimitadamente. Qualquer atividade moral, qualquer uma atividade que é, por natureza, um bem moral, está de acordo com o esquema da espécie, pô. Qualquer coisa que você faz que não é imoral, que não é contrário vamos dizer, à natureza humana, está de acordo com a espécie, pô. Mas a experiência nos mostra que, olha, não é fazendo qualquer coisa que é boa e moral que o sujeito tem um senso de que ele está realizando a vida dele e dando para ela o rumo que ele quer.
Não é isso? Então, por exemplo, olha só, ser cirurgião é uma coisa muito boa. Olha só, salva vidas, ajuda as pessoas. Mas a ideia de ficar vendo tripa o dia todo me é repugnante. Então, esse aí, dificilmente eu vou encontrar nessa atividade um senso de realização da existência humana. Cuidar de crianças, educá-las, ensiná-las, fazê-las crescerem como bons seres humanos, maravilha, perfeitamente moral, ótimo. Mas criança é chato para dedéu, você não pode conversar de filosofia com elas. Não me tem interesse. Criar cachorro, treinar cachorro para defender, para vigiar o quintal, pô, joia, mas cachorro menos ainda, não dá para conversar de nada com eles. Tá claro isso aí? Quer dizer, das inúmeras atividades que você pode conceber, como, não, compatíveis com a forma humana. Tá? E, portanto, elas são um potencial de felicidade para o ser humano em geral, mas não necessariamente para este indivíduo aqui. Isso quer dizer que a gente, então, tem, logo de começo na vida, um duplo problema. Então, primeiro problema, olha, não adianta você escolher como caminho da felicidade algo que é contrário à natureza humana. Porque se você existe numa sociedade relativamente saudável, alguém vai te jogar num buraco, numa cela, ou te dar um tiro na cabeça se você tentar fazer isso. Graças a Deus. Você tá, não, olha só, eu encontro o sentido da minha existência, o máximo da satisfação, quando eu mato as pessoas e como as tripas delas. Então nós vamos matar você. Então o primeiro problema, vamos ver, o primeiro problema geral é o sujeito dar para a vida dele um rumo que seja moralmente ou humanamente satisfatório. Então, um grande problema na vida, na existência, é o sujeito se manter no rumo direito, não é isso? Mas não basta que ele se mantenha num rumo direito para que ele viva uma existência satisfatória. O sujeito que fez tudo certo a vida toda, mas nunca tirou nenhuma satisfação disso, dificilmente é o exemplo de felicidade e sucesso humano que a gente propõe. Tirar alguma satisfação consciente do que você está fazendo faz parte do projeto de vida humanamente saudável. Está claro isso aí? Veja bem que a gente não está falando do sujeito achar a profissão adequada para ele. A gente não está falando de uma questão vocacional. Porque um sujeito pode trabalhar a vida toda numa profissão que lhe é indiferente. Dificilmente ele pode passar a vida toda trabalhando num negócio que é insatisfatório ou repugnante para ele e ainda assim alcançar a máxima felicidade. Mas ele pode trabalhar num negócio que lhe é indiferente e reservar o grosso da sua atividade para uma outra coisa fora do trabalho. Se ele encontrar em casa, se ele encontrar na mesa, então, monge trabalha o dia todo. Todo monge trabalha o dia todo. Todo mosteiro bom tem lá, 8 a 10, 12 horas de trabalho por dia. Mas os bons monges é o seguinte, não, o trabalho, isso aqui é um negócio que ele está fazendo para comer, ter onde dormir. Isso aqui não tem nada a ver com a minha vida. Minha vida está aqui, na meditação, na leitura, na oração. A satisfação dele não está no trabalho. Não é que ele trabalha menos que os outros, ele trabalha que nem os outros. Simplesmente que no mosteiro eles reduzem as categorias de trabalho a categorias que tendem a ser neutras do ponto de vista da satisfação. Então assim, não, olha, você planta, colhe, a gente cria essas galinhas aqui, tira os ovos, é trabalho assim, olha, dificilmente ele vai ser extremamente repugnante uma vez que você tiver treinado nele.
Por quê? Porque a nossa vida vai estar num outro negócio. Deu para entender que a questão da felicidade, tá, não está centrada na questão vocacional ou profissional. Basta que o sujeito encontre uma profissão que não lhe é repugnante, mas que lhe dá os meios de manter o seu corpo, manter a vida do ponto de vista físico, que ele pode, em outro momento, em outro período, fora do trabalho, realizar aquilo que é realmente da essência da sua existência. Tá? Isso é importante porque hoje em dia, olha só, as pessoas confundem essas duas questões. É muito comum a pessoa, não, putz, mapa astrológico. Qual a melhor carreira para mim? Qual o melhor trabalho para mim? Mas por que você quer saber qual é o melhor trabalho para você? E se você fizer o melhor trabalho para você e não encontrar felicidade na vida? Segundo, o que significa o melhor trabalho? Aquele que você fica contente? Nenhum trabalho você vai ficar contente sempre, pô. Aquele que dá mais dinheiro? Nem todo mundo fica contente com ter um monte de dinheiro. Aquele que você vai ser o chefe? Nem todo mundo fica contente com a posição de chefe. Aquele que dá prestígio e fama, nem todo mundo fica contente com prestígio e fama, pô. Isso quer dizer que a questão fundamental não é qual a melhor carreira, ou a melhor profissão, ou o melhor trabalho para mim. A questão fundamental é que tipo, que tom de atividade, o que eu espero obter, que resultado eu posso produzir na existência, que quando eu olho eu falo, minha existência valeu a pena. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser fora do trabalho, isso pode ser sentado sozinho, isso pode ser junto com um monte de gente. Ora, qualquer atividade decente tem esse potencial. Tá claro, gente? Tem gente que é o seguinte, olha, eu posso trabalhar 10 horas por dia em qualquer coisa. E as 2 horas por dia que eu passo com os meus amigos, isso aqui é a essência da minha vida. Porque interagir com outros seres humanos é a essência da minha vida, pô. Outro jeito, né? Trabalha 10 horas por dia numa coisa, né? E daí passa 2 horas por dia estudando filosofia. Aquelas 2 horas é o que há para a vida dele, ou 2 horas rezando, ou 2 horas com a família, ou 2 horas com o cachorro. Não, não é brincadeira. Felicidade é uma questão de você antecipar um certo resultado, conceber um certo resultado e produzi-lo. E quando você vê o resultado produzido, você fala, cara, é isso mesmo, não tem coisa mais legal do que fazer isso. Esse resultado pode ser puramente interno, como o conhecimento, por exemplo. O conhecimento é um resultado que só existe dentro de mim. Eu não produzi nada no mundo. O mundo não aumentou em nada porque eu entendi alguma coisa. Ele também pode ser um resultado que tem um objetivo no mundo. Você educou uma criança, a criança aumentou, o mundo fora de você aumentou. Você fez uma cirurgia, curou o sujeito, a vida do sujeito mudou. Você fez uma escultura, você pintou um quadro, você treinou um animal. Tá claro, hein? Oi. Uma pergunta aqui. A maioria desses exemplos, eles são alguma forma de produção. Né? Por exemplo, você salvou uma pessoa, você produziu um resultado, né? Para terceiros. Você educou uma criança, você fez uma estrutura para alguém apreciar. Você acha possível uma atividade interna, por exemplo, estudar mesmo que não compartilhe o que você estudou, possa completar uma pessoa
pode ter um plano de realização pessoal que seja totalmente interno. Claro, é evidente. Hã? Um eremita procura um plano de vida que é exclusivo dele. O resultado que ele quer obter na vida só existe dentro dele. E ele ainda faz isso separado de todo mundo. O plano dele, igual assim, quanto mais interior e secreto ele for, melhor. Eremita não tem Facebook. Eremita não tem Facebook, exatamente. Eu estou falando essa brincadeira porque o esquema que eu vejo presente hoje é todo mundo tem que mostrar que está feliz, todo mundo tem que ter atividade que seja fantástica, trabalha na coisa mais gostosa do mundo, tem um carro que eu quero ter, levo o estilo de vida que eu quero ter, e tem que mostrar isso. Tem que ser uma declaração, né? A vida é uma declaração. Eu acho que isso gera uma certa ansiedade nas pessoas, que elas buscam cada vez mais simplicidade e não chegam lá. Né? Olha só, hoje em dia existem basicamente 3 tipos de plano de vida. Tá? As pessoas pensam assim, a felicidade, a satisfação vai ser obtida em uma dessas 3 coisas. Tá? Assim, casa 10, casa 11, casa 12. Ou é sucesso profissional, ou eu tenho uma carreira excelente, ganhar muito bem, estar na melhor posição, achar o trabalho que eu gosto, que eu amo, que eu sou apaixonado, blá blá blá, qualquer modalidade profissional. 2, né? Essa primeira categoria de projeto de felicidade que as pessoas concebem hoje. 2, celebridade. Não importa o que você faz, se você for famoso, tá bom. Né? É isso mesmo que você seja um maníaco do parque, né? Mesmo que você seja um maníaco do parque, exatamente. Aparecendo fantástico. O Facebook é um instrumento criado que se alimenta principalmente desse desejo em nós. Olha só, as pessoas vão saber o que eu estou fazendo, vão admirar, vão aplaudir, ou vão cuspir, não importa, mas elas vão saber. Ou casa 12, o negócio é você se dopar. Ficar doidão é o que é o propósito da existência. Isso mesmo. Assim, essas são 3 categorias. Olha só, por quê? É simples. Teve um tempo em que a maior parte dos exemplos de existência que você tinha vinham de 2 fontes. A sua interação pessoal, quer dizer, sua família e seus amigos, as pessoas que você conhece, e livros, biografias. Tá? Hoje em dia você tem cinema, música, TV, internet, tudo isso aí está te bombardeando com informações biográficas, do que são informações sobre vidas humanas. Tá? Se você observar a maior parte da mídia hoje, quer dizer, a maior parte dos meios de comunicação, eles te informam acerca de 3 tipos de pessoas. Pessoas que estão no topo da sua carreira, político, esportista, ator e atriz, pessoas que são simplesmente famosas e pessoas que deram profundamente errado, um sujeito dopado, um sujeito criminoso, né? Ela só te informa. Então você tem muito mais exemplos de biografias nessas 3 categorias do que nas outras. Mas quais seriam as outras? Olha só, pensa bem. Faz uma lista seguinte, pega o seu caderno e faz uma lista seguinte. Faz a lista das pessoas da sua família que você conhece. Então, tem aqui lá 15 pessoas. 15 nomes. Lista de amigos. Lá mais uns 20, 30 nomes. Lista de celebridades que você viu no jornal, na TV, no rádio. Né? 250. É isso mesmo. Então, olha só, por causa dessa amostra desproporcional, te dá a impressão que essas 3 áreas da vida são muito mais cruciais. Olha, a maior parte das pessoas são pessoas que têm como característica uma dessas 3 dimensões. Deixa eu dar um exemplo aqui. Opa. Imagina o seguinte, imagina um mundo assim, sem televisão, cinema e internet. Quantas pessoas ricas, milionárias, você teria visto na sua vida? Na sua vida? Talvez uma.
Quantas celebridades você teria visto na sua vida? Quantos políticos? Agora, com quem tem internet e cinema, quantos você já viu? Barra de Panela, no Brasil. Você vê o tempo todo. Não, exatamente. A lista de nomes de celebridades que você pode oferecer é sempre, no mínimo, 10 vezes maior do que a lista de pessoas com as quais você interage concretamente. Então, antigamente, as pessoas assim, quem são as pessoas felizes? Ela ia olhar entre os amigos, né, entre a família e as biografias que ela tinha lido. Pessoas já mortas, pessoas já do passado. Deu para entender? E ela ia procurar extrair a ideia de qual o rumo que a vida tem que tomar, o que é felicidade, dessa amostra. A gente, olha só, veja bem, a inteligência funciona independente da consciência. Esse é um fato importantíssimo de se entender no ser humano. A sua inteligência está operando mesmo quando você não está pensando num assunto. Então, assim, eu estou recebendo o tempo todo amostras de vidas humanas. A minha inteligência já está calculando. Eu preciso ter uma vida feliz. Essa é a premissa 1. Premissa 2. Essas são as pessoas que existem. A maior parte das pessoas que existem se destacam por um desses 3 fatores. Então, minha única chance de me destacar na minha existência é um desses 3 fatores. Opa! Então, da faculdade, quando eu vim conversar com os alunos, eles têm um senso de hierarquia que é o seguinte: eu tenho que me informar para eu quero ganhar dinheiro. Tá, quero ganhar dinheiro. E sempre que eu escutava isso, ficava perguntando: será que o dia deles, escolheu o curso, já começa errado? Parece que ele nasceu, cresceu e morreu para entrar na faculdade e para ganhar dinheiro. Eu lembro, não sei se foi com você, se o seu pai um dia falou que o pai da criança, o pai do adulto é a criança. Não lembro de uma frase. Diz que tem aquela coisa, sonho de criança, né? Sonho de infância, você. Aí quando a gente é pequeno, a gente quer ser o policial, a gente quer ser o bombeiro, a menina quer ser a professora. Não pelo dinheiro, não pelo status de ser professor, porque é bom. E chega uma fase na nossa vida que a gente perde esse bom. Pensa no status utilitarista. Como você vê essa questão da educação e quando a gente perde isso? Perde esse olha só. Cria um certo. Nossa, perde nossa hierarquia. Isso é hierarquia de bom, com medo de ficar pobre, medo de desemprego, que a pressão do pai, você tem que ser alguém, tá? Não me joga, agradar os amiguinhos, o diploma da outra Mackenzie, da USP, eu do ITA. Só que não sei. Se você chegar a certa idade, você vê que as pessoas são. Eu conheci muitos professores meus mesmo, que não dependem como a remédio da e psiquiatria. Pessoas estabilizadas. Perdão, eu não entendi a última parte porque o som foi muito interrompido. Tá para repetir? Então, eu estava falando o seguinte, quando você. Como isso melhor? Eu conheci professores na faculdade que eu estava, que são pessoas estabilizadas, mas é isso mesmo, conversar mais, conversar bem, eles demonstravam certo. Eles eram depressivos. É incrível, eles falam pra mim: não, a gente toma remédio na realidade, a gente vai conseguir a pena. Bom, sonhar, vocês não realizaram o sonho de vocês de ser um doutor da administração? Vocês é o exemplo dos alunos. Então não para vocês, a gente quer ser como o professor fulano de tal. Eu escutei muito. Mas o exemplo que eles pegam é uma questão meio utilitarista. Aí eu lembrei que era, acho que você que falou uma vez. A nossa infância, quando a gente dizia, não ser policial, porque eu sou bombeiro. Depois do aluno, quando você se fundou, que é o ser Rambo. O aluno não viu o Rambo, a criança não viu o Rambo como assassino, o herói. O cara que salva. Depois que ele cresce, que ele muda já o tom de voz dele. Olha, até umas décadas atrás, é verdade, até umas décadas atrás, se você observar, perguntasse, né, fizesse uma investigação com as crianças, o que elas querem quando crescer, a escolha delas
batia mais ou menos com a vocação orgânica do ser humano. Não é isso? Quer dizer, uma disposição orgânica mesmo, física. Quer dizer, a maior parte dos meninos queria ser policial, bombeiro, militar, queria lutar, combater. Por quê? Porque o corpo masculino é evidentemente estruturado para o combate. Você tem um esqueleto mais pesado, você tem uma massa muscular maior, você tem um tamanho maior, e assim por diante. E as meninas tudo queria ser professora, enfermeira, queria cuidar, porque o corpo feminino é todo mole, ele oferece alimento, ele é todo protetivo. Isso assim, uma tomada de consciência do seu próprio organismo, pura e simplesmente. Certo? É evidente que o impulso, certo? O impulso era moral, o impulso era melhorar a vida de alguém sempre, melhorar a vida em torno. Então, o policial, o bombeiro, combatendo o mal, salvando as pessoas e assim por diante, e a professora, a enfermeira, cuidando de alguém. Hoje em dia já é um pouco diferente. Hoje em dia, se você entrevistar, muitos querem ser professor, querem ser jogador de futebol, muita menina quer ser atriz de cinema, cantora, né? Diferenciou um pouco. Quer ser funkeira? Oi? Quer ser funkeira, dançarina de funk? Dançarina de funk, Isso quer dizer que isso é um sinal de alerta, porque quer dizer que desde muito cedo na infância eles já estão submetidos a estímulos muito antinaturais, a uma amostragem do que é a existência humana muito antinatural. Se você observar, antigamente o instinto da criança é derivado da forma da espécie, particularizado para disposição orgânica. Com poucas exceções, você ia ver que os meninos procuravam atividades que eram morais e mais fundamentadas no seu organismo masculino, no fato de que ele tem um organismo mais forte. E as meninas procuravam o mesmo instinto adaptado para o seu organismo. Certo? Isso só indica que a amostragem de existências na vida dela não era muito desequilibrada. Você tinha isso aí, ou as pessoas, as crianças que, não, eu quero fazer exatamente o que os meus pais fazem. Quero ser que nem meu pai, quero ser que nem a minha mãe. Né? Quero ser que meu pai, quero ser que nem minha mãe, exatamente. Essas eram as categorias de sonhos infantis. Mas como, olha só, como nossas ideias infantis mudam muito no curso da existência, quer dizer, quando você chega lá aos 15, 20 anos de idade, você já mudou bastante o seu plano, a questão dessa alteração já na infância é menos importante para a gente considerar hoje. O que é importante a gente considerar hoje é que, olha só, o sujeito pensa, né? Muita gente se vê deprimida hoje. Então, assim, não, o sujeito... Não, é um bom professor, é um bom profissional, é um bom mecânico, não sei o quê, e está deprimido, enchendo a cara, ou tomando alguma droga estimulante, ou tomando calmante, ou tomando qualquer coisa, porque ele, resumindo, ele não encontra satisfação na vida. Ora, isso se deriva de dois fatores. Um geral, certo? Um que vale para todo o mundo em que existe os meios de comunicação, em que existem os meios de comunicação modernos, que é, bom, eles querem ou se destacar numa carreira excepcional, ou estar no topo da carreira, ou ser célebres, ser famosos, certo? Ou, se eles não conseguirem nenhuma dessas duas coisas, talvez a melhor saída seja encher a carne. Ou, claro, você sempre tem as neuroses locais ou nacionais. No caso do Brasil é assim, não, olha, não importa o que você faz, tem uma quarta saída, que é, se você tiver bastante dinheiro, valeu. Mesmo que a sua profissão seja uma droga, você seja desconhecido, certo? E você não possa encher a sua cara o tempo todo, pelo menos se você tiver um monte de dinheiro, valeu. Mas essa é uma característica nacional, não é uma característica universal. Então, isso é interessante por quê? Porque, olha só, isso é um grande desvio de perspectiva.
Quer dizer, não necessariamente a sua felicidade vai ser extraída da profissão ou da celebridade, certo? E, evidentemente, a sua felicidade não vai ser realmente extraída do ato de se dopar. A de se dopar é anestesiar. Assim, não, tá, a vida é tão ruim que eu quero aguentar. Certo? Então, essa é a última saída. Mas a verdade é o seguinte, olha só, a satisfação da vida pode ser tirada de uma área que é totalmente desligada da sua profissão. Você encontra gente feliz estudando, gente feliz rezando, gente feliz cuidando dos filhos, gente feliz com um hobby e assim por diante. É muito importante, então, separar uma categoria da outra. Quer dizer, olha, satisfação com a vida como um todo tem alguma ligação com a sua profissão, mas a ligação é assim, a profissão não pode interferir. Basta que ela não seja profundamente insatisfatória. Porque se ela for profundamente insatisfatória, você vai viver num jogo só de compensações e, vamos dizer, o seu nível de felicidade vai ser mais ou menos neutro. Então, como uma pessoa pode fazer para mapear nela, não, o que é que vai me deixar feliz? Tá? Veja bem, assim, como já disse Aristóteles, a felicidade envolve inúmeros componentes. Uma vida feliz envolve muitos componentes. Envolve algum nível de bens materiais, envolve boas relações, bons amigos, um bom ambiente familiar, uma boa educação, fortes valores morais, envolve um monte de coisa. Mas tudo isso aí são os instrumentos de felicidade. Tá? Então, como que é o material ou a base circunstancial da sua felicidade. O que fundamentalmente causa felicidade no ser humano é ele conscientemente encontrar satisfação em realizar algo que ele planeja. E esse algo estar de acordo com a forma da espécie. Em acordo com a forma da espécie. Tem gente que fala, não, o meu negócio, a minha vocação, a vocação existencial, não no sentido profissional, é roubar banco. Não vai adiantar, filho, porque isso não está de acordo com a forma da espécie. É vender drogas, também não queremos saber. Certo? Esse é um problema seu que põe você em conflito com todos os outros. Então a gente vai jogar você fora. Oi. O perfil que você está dando, se você pegar na literatura brasileira, não existe. Como é que não existe? Só em um livro que você vê esse tipo de indivíduo. Você falou, acho que o do José Geraldo Vieira, tem no Baldinho. Porque quando você deu o Machado de Assis, uma Barreto, você não vê esse personagem. O brasileiro é sempre aquele cara baixo, vulgar, malandro. Não vale tudo que focar no meio, não vai mostrar no meio. Você tem tantos personagens, você nem conta um exemplo. Talvez para nós que estão aqui, você, que estamos aqui, o seu pai, foi a primeira, realmente mesmo, para mim, realmente uma pessoa que eu conheci que foi uma coisa sincera. Foi você, seu pai. Mas a gente não tem esse tipo de coisa. É difícil para nós. Para mim, pelo menos, é difícil encontrar alguém só esse exemplo que me levantar, apoiasse um pouco, calma aí, mas eu estou pegando a minha vocação, mas é só isso. Não sei se você está entendendo. Olha só, a tendência à baixeza e à vulgaridade é outro elemento de componente, vamos dizer, da sociopatia brasileira. Quer dizer, o Brasil, num certo sentido, valoriza a vulgaridade, a pequenez,
raramente as pessoas no Brasil se dão conta de que, não, olha só, uma certa grandeza moral é um instrumento de felicidade. É algo fundamental para uma vida satisfatória. De fato, o brasileiro, de um modo geral, ele tem a consciência de, não, basta você ser honesto aqui, não violar a lei, você não mata, não rouba, e então pronto. Tá bom. Bom cidadão, né? Bom cidadão. Ser bom cidadão já tá bom. Eu também. Isso é moralidade é moral. Isso de fato é mais um obstáculo para que o brasileiro em geral se dê conta do que o que torna o que é uma vida humana satisfatória. Mas como esse é um obstáculo local, e não é um obstáculo de uma maneira geral para os alunos desse curso, eu também não vou lidar com ele especificamente. Certo? O que a gente vai fazer, o trabalho aqui é assim, não, vocês já deram uma lida em filosofia, já assistiram algumas aulas do meu pai, já assistiram algumas aulas minhas, vocês já sabem que é o seguinte, olha só, o brasileiro está abaixo da média humana, e enquanto você se propor ser um bom brasileiro, você está se propondo ainda a ser um ser humano, na melhor das hipóteses, medíocre. Esquece esse papo de ser um bom brasileiro e vamos pensar o seguinte, o que é ser um bom ser humano? Certo? Tá, mas olha só, veja bem, o nosso problema aqui não é apenas ser um bom ser humano, porque esse é um problema de filosofia moral. O que é um bom ser humano? Certo? Então, esse não é um problema específico de um curso de cosmologia ou de astrologia. O problema de um curso de astrologia é assim, olha só, dentre as inúmeras possibilidades de bom ser humano que existem, quais são aquelas que possibilitam para mim a realização de uma vida feliz? Como a gente falou, um sujeito pode viver uma vida boa e até, num certo sentido, excelente no campo moral, certo? E possuir um nível de felicidade medíocre. Basta que tenha escolhido a atividade errada, pô. Tá cheio de bons policiais que sofrem, bons médicos que sofrem, bons professores que sofrem. A sua vida faz sentido? Ele, não sei, não tenho certeza. Eu tenho que esperar para ver, porque até agora não. Simplesmente porque o sujeito centrou as atividades dele num campo que é humanamente proveitoso, mas não é individualmente proveitoso. Me dá só um segundo para eu passar a garrafa de café vazia para minha esposa e ver se ela traz ela de volta cheia para mim. Cara, se quiser a gente pode fazer uma pausinha de uns 20 minutos. Vamos fazer? Vamos fazer? Que daí eu já separo os áudios do vídeo aqui. Beleza? Então vamos, só para resumir, vamos lembrar que o que a gente vai tratar hoje aqui não é a questão moral, a questão humana, qual o sentido da existência humana e qual é a melhor existência humana possível. A gente até pode fazer uma aula sobre isso, é um assunto interessante. Tá? Mas a gente vai considerar que, não, olha, isso aqui já está resolvido. Só que o problema é que esse esquema geral do que é uma vida humana boa pode ser preenchido de inúmeras maneiras concretas. O problema aqui é o seguinte, qual é o tipo de maneira concreta que esse indivíduo aqui, posso encontrar que vai ser satisfatória para mim, que vai fazer com que, nesta atividade, eu esteja vendo o senso de realização humana que a coisa oferece. Tá? Então, essa é a diferença entre um bom músico e um músico que está absurdamente contente com o fato de tocar. Então, olha só, um músico, vamos dizer, que encontra na atividade musical um dos elementos da sua existência humana, ele está contente com aquilo. Se ele estiver tocando sozinho, se ele estiver tocando com a família, se ele estiver tocando para 1 milhão de pessoas, se ele estiver ganhando ou perdendo dinheiro com isso,
Tá claro, gente? Porque ele encontrou ali ele toma consciência de algo da dimensão humana da existência. Ele nem precisa ser muito bom. Se ele for um músico medíocre, ele ainda pode encontrar uma tremenda satisfação ali. Não é se ele for um músico ruim, que aí ele não é um músico. Mas ele não precisa estar muito acima da média para realmente encontrar felicidade ali. Como é que eu faço para saber se... Não, peraí. Estudar música e tocar um instrumento vai compor, vai acrescentar algo à minha existência antes de tentar. Tá? Como é que eu posso saber, assim, quais são os tipos de atividade que vão me gerar satisfação em termos humanos antes de eu tentar elas? Porque, olha, o número de atividades humanas que existe é incalculável. E eu não posso tentar tudo até descobrir o que me é bom. Tá clarinho? E, tá. Se eu descobrir as principais atividades, ou o tipo de atividade que vai gerar essa felicidade em mim, tá? Quais são os principais obstáculos que eu vou encontrar no esforço para realizar isso aí? Então, esse é o tema de hoje. Como o sujeito faz para diagnosticar vamos dizer, a motivação primária dele na existência e os principais obstáculos a essa motivação, a realização dessa motivação. Tá? Isso é muito importante porque é o seguinte, olha, na Idade Média, quando um sujeito consultava um astrólogo, veja bem, a maior parte a ideia de mudança profissional não estava acessível para o sujeito. O sujeito não chegava no astrólogo e perguntava qual a melhor profissão para mim, porque olha, só tem 2 ou 3 profissões que eu posso seguir, ou a dos meus pais, certo? Ou a, sei lá, do vizinho que gosta de mim, ou entrar no mosteiro. Ele tinha poucas opções. Mas uma das primeiras coisas que ele perguntava para o astrólogo, assim, a primeira geralmente era assim, quando eu vou morrer? A segunda era, o que vai me deixar feliz? E essa pergunta não estava ligada à questão profissional. A questão profissional estava definida por ele, para ele, pelo ambiente social. Tá clarinho? Então, vamos ao intervalo. Vicente, pode deixar eu tomar um café? Eu tenho que fazer as... Umas 4 horas a gente sobe aí.